A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje temos um tema muito bom aí para ser dito, que é sobre predestinação. É um tema que muitos aí têm dúvida, né? Existe a predestinação ou não existe? Vamos saber, vamos ver. Romanos capítulo 9, do versículo 13 em diante, diz assim: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Sabemos que Jacó e Esaú eram irmãos, eles eram gêmeos, e eles eram filhos de Rebeca com Isaac. E o que saiu primeiro do ventre de Rebeca foi Esaú, e depois veio Jacó. Sabemos que o primogênito, o primeiro filho, ele recebe a herança. Sabemos que o primeiro filho, que é o primogênito, ele recebe alguns benefícios. Mas segundo o texto de Romanos 8,13, diz assim: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, Deus se agradou de Jacó. Versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Aprouver ter compaixão. Aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, o texto está dizendo o seguinte: que não depende da pessoa, de quem corre, mas depende da misericórdia de Deus. Muitas pessoas não entendem como algumas coisas acontecem com algumas pessoas e outras não, mas envolve a misericórdia de Deus. Olha aí o que diz o 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então depende da misericórdia do Eterno. É a misericórdia do Eterno Deus que faz acontecer, porque tudo é para Ele, a glória, a honra, o louvor, a adoração é para Deus. Ele diz no 17, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Porque Faraó, ele ficou com o coração endurecido na hora de liberar o povo de Israel para sair do Egito. Mas segundo a Escritura, Deus levantou ele para mostrar nele o poder. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então Deus levantou Faraó com aquela finalidade de mostrar nele o poder de Deus. Se ele não endurece o coração, como que aconteceriam as pragas? Não ia ter necessidade, porque as pragas aconteciam e o povo via a grandeza de Deus, porque Moisés falava pelo Senhor. Versículo 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Versículo 19. Tu, porém, me dirás:
De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então aqui já começa a falar sobre vasos de honra e vasos para desonra. O mesmo oleiro fazendo um vaso para honra e outro para desonra. 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Então a Bíblia diz que Deus suportou aqueles vasos preparados para isso, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também nos chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então ele está dizendo que havia vasos também de honra a Deus, vasos de misericórdia. Olha o 23 aí. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Só que aí choca com muitas pessoas, porque algumas pessoas falam assim: então quer dizer que se eu procurar servir a Deus, mas se eu for preparado para o mal, para a perdição, então eu não tenho direito a Deus? Existem pessoas que têm uma dificuldade tremenda de entender as coisas espirituais. É óbvio que Deus, Ele não quer que as pessoas se percam. Só que elas não conseguem entender isso com esse texto. Então, para algumas pessoas, elas têm dificuldade de aceitar quando falamos que alguém é predestinado. Mas aquela pessoa que tem a convicção que é chamada por Deus, que é escolhida, não apenas chamada, mas escolhida por Deus, ela tem a convicção de que essa pessoa foi escolhida bem antes de ser gerada. Ou seja, ela tem a convicção que ela foi predestinada. Ela não tem dúvida. A pessoa, quando ela tem dúvida da salvação e ouve sobre isso, ela balança. Porque ela sente, e se eu quiser fazer? E se ela não tem a convicção interna dentro dela? Por quê? Porque há dúvidas. Será que é salva? Será que realmente ela foi feita para isso? Mas quando a pessoa tem convicção plena, ela diz que foi predestinada. A palavra de Deus, ela dá esse respaldo bíblico, mas muitos não querem aceitar. Existe um exemplo que ele fica mais evidente, que fala sobre isso. Está no livro de Lucas. Está no livro de Lucas. Olha o que diz aí no livro de Lucas. Olha só. Olha só. Lucas capítulo 1, versículo 14 em diante. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Isso aqui é uma profecia falando a respeito de Zacarias. Zacarias não, do filho dele que ia nascer, que era João Batista. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com o seu nascimento. É uma palavra para Zacarias, que ele que ouviu isso aí do anjo. Ele foi oferecer sacrifício, depois vocês podem ler Lucas 1. Ele foi oferecer sacrifício e um anjo parou diante dele, deu um recado para ele, mas falando do filho dele. Então a profecia foi com relação a João Batista, que iria nascer, que ainda ia vir, né? Que seria o filho de João Batista, de Zacarias. Zacarias era pai de João Batista.
Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Ele ainda ia nascer. Eu vou ler um pouco antes. Eu vou ler um pouco antes, que é para ficar melhor aí, para contextualizar. Olha só. Do versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Então Zacarias ficou com medo. Temor, né? Temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então o anjo estava dizendo que a mulher dele, de Zacarias, que era Isabel, Maria Isabel, teria um filho, que ia receber o nome de João. Em ti haverá paz e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Então, ia ter muita paz e alegria para Zacarias, e muitos iam se alegrar com o nascimento dele, com o seu nascimento, no caso de João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Prestou atenção aí? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Ou seja, ele não iria buscar o enchimento com o Espírito Santo. A Bíblia não diz isso. Ele já seria cheio já do ventre materno. Do ventre materno. Então ele, na barriga da mãe dele, ele já era cheio da unção, do poder do Espírito Santo. Ele já estava predestinado. Ele não teve que se arrepender, ele não teve que buscar. Ele simplesmente nasceu e já veio cheio, porque ele já era predestinado a isso. Confirmando o que diz em Romanos: não é por quem busca, por quem quer, é pela misericórdia de Deus. E aí vai dizer, no versículo 25 de Romanos 9, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui ele já está falando meio que a respeito dos gentios, né? Que é onde eles não seria chamado povo, seria o povo do Deus vivo. Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, que era o povo gentil, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Que ele estava falando aos romanos aí, na carta. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías, clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então nós vemos muito claro que existe
aqueles que Deus escolhe. E não depende da pessoa. Agora, é claro, se a pessoa busca a Deus e já tem aquele desejo por Ele, é porque o Senhor já gerou. O Senhor já colocou. E se ele não sente nada, mas ele quer buscar, até isso vem do Senhor. Toda glória, toda adoração é só para Ele. Muitos homens querem a glória para si. Não, a glória é somente de Deus, de Jesus. E aí, nós vemos que a justiça, ela vem por meio de Cristo. Continuando um pouco mais, em Romanos 10, olha o que diz aí. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Está falando a respeito dos israelitas. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ou seja, muitos têm zelo pelas coisas de Deus, mas não tinham entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, em Cristo, Ele cumpriu a lei no lugar das pessoas. Então, se Ele cumpriu pela fé nele, a pessoa consegue receber a presença de Deus, porque Jesus cumpriu a lei, e nós cremos que Ele cumpriu em nosso lugar. E aí vai dizer no versículo 5, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só. Então ele está dizendo que não há distinção. E hoje as pessoas estão trazendo distinções, dizendo que um serve a um Deus, o outro serve a outro Deus. Trazem uma doutrina, o outro traz outra doutrina, e não fica só com o que Cristo deixou. Aí vai dizer no 14 aí, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha só. Tem que ter pregadores anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Não é o Evangelho que prega a placa de denominação, que gera divisão no povo de Deus, não. Mas é um só Cristo. Porque muitos estão pregando doutrinas de homens, não estão pregando verdadeiramente o Evangelho. E fazem uma divisão. Eu sou de tal lugar, aí o outro eu sou de tal, e eu sou de tal. E não é o mesmo Evangelho. Algumas coisas é igual. Deus criou o céu e a terra, Jesus é o Senhor. Mas na hora de viver, um vai dizer, para Cristo, tu tem que nunca mais usar bermuda. Se tu estiver em lugar público de bermuda, isso é abominável a Deus. Por isso a nossa igreja, como é chamada por muitos, não aceita esse costume. E nós não temos esse costume de usar bermuda. Por quê? Porque vai contra Deus. Então é assim que eles professam, mas na Escritura não fala. Só que esses detalhes vai criando divisão. Tem denominação que diz que barba é pecado. Eles vão dizer, não, a gente não fala isso, é só um costume. Mas se um costume diferente está impedindo de ministrar
o evangelho dentro dessa denominação, será que é só um costume? Ou é visto como um costume que não agrada a Deus e por isso adotou como um costume de não usar barba? É um exemplo. Então existe muitas heresias e divisões. Por quê? Porque não estão pregando somente Cristo. Não estão pregando somente Cristo. E Paulo já falava, não há distinção entre judeu e grego. Ou seja, todos são um corpo só. E querem trazer uma divisão no corpo de Cristo. Isso é muito prejudicial. Os avivamentos que ocorrem no mundo, eles não têm essa eu sou disso, esse partidarismo. É como um é de um time tal, o outro é do time tal. Um é do partido político tal, o outro é do partido político tal. Não existe isso no reino de Deus. É porque fazem isso, infelizmente. Mas em nome de Jesus isso vai cair por terra. E aí nós vemos no texto, Romanos 10. E assim... versículo 15. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então o evangelho já tinha sido pregado, a palavra de Deus já tinha sido pregado até os confins do mundo. 19. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Está falando de gentios aí, né? Que Deus iria escolher gentios. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam, aos que não perguntavam por mim. Olha só o versículo 20 aí. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Ou seja, ele se revelou porque nem procurava por ele. Volta lá para o assunto predestinação. Foram escolhidos. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Não jejuou no ventre, não pagou preço, não, simplesmente nasceu daquele jeito. E diz assim, quando eu digo jejuou, né, é no sentido de tipo não ingerir o alimento pela boca. Versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, Deus estendia a mão para o povo israelita, mas era um povo rebelde e contradizente, segundo o texto. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Infelizmente, muitos têm se comportado assim. São escolhidos do Senhor, mas têm procurado viver longe do Senhor, longe do Evangelho, longe de pregar, longe de buscar a vontade de Deus. Mas nós cremos que os escolhidos, aqueles que foram predestinados a estar com Cristo, o remanescente, vai estar firme. E se você que me ouve aí é uma pessoa remanescente do Senhor, se dedique a Deus, se entregue e busque, porque Ele vai te usar poderosamente. Que Deus repreenda todo mal em nome de Cristo, que Deus te use, que Deus repreenda o mal em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém.